Quando, pela primeira vez, ele foi ler Santo Agostinho, as Confissões, ele disse que ficou impressionado, que ele falou assim, bom, se o nome é Confissões, é porque ele vai me confessar algo. E como eu tenho interesse na vida alheia, eu vou ver quais são os pecados que ele vai narrar aqui. Aí você abre as Confissões de Santo Agostinho. E Agostinho começa com um tratado metafísico. Senhor, eu sou pequeno, tu és grande. Eu sou a parte, o Senhor é o todo. Só que, o que eu devo fazer? Se eu o chamo, se eu o invoco, é porque o Senhor não está aqui. E como eu vou invocar alguém que eu não conheço? E como que eu vou louvá-lo? Então ele fica nesse negócio, eu devo chamá-lo, mas se eu chamo, não sei o seu nome. Você percebe? Uhum. Eu devo louvá-lo, o que eu devo fazer primeiro? E do nada, mas assim, do nada mesmo, Agostinho começa a dizer, veja, quando eu era pequeno, eu ria dormindo, mas eu não me lembro. Minha mãe me contou. Quando eu era pequeno, eu caí e me machuquei. Eu não me lembro. A minha mãe me contou. Aí o Juvenal disse que fechou o livro e falou assim, peraí, Agostinho só pode ser esquizofrênico. No entanto, passando um tempo, quando ele foi pegar o texto com mais calma, ele percebeu que tudo estava amarrado. Por quê? Note o seguinte. A nossa primeira infância, ela não nos pertence. Primeira infância ali, sabe? Você acabou de nascer. Ela não nos pertence. Ela pertence a quem a viveu, que são nossos pais ou aquele que te criou, aqueles que te criaram. Eles que registraram na memória tudo o que você fez na primeira infância, porque você não se recorda. À medida que você vai crescendo, os seus pais falam pra você assim, Lucas, quando você era pequeno, você chorava muito. Você chorava tanto que as pessoas não paravam na sala. E à medida que os seus pais contam quem você era, você vai formando a sua identidade. Mas a pergunta é, como eu sei que os meus pais não mentiram para mim? Então Agostinho diz o seguinte, eu acredito nos meus pais porque eles me amam. E quem ama jamais engana. Por isso eu confio. E à medida que Agostinho ia crescendo, uma tia falava assim, Agostinho, quando você era pequeno, você caiu e chorou muito. Agostinho, opa, aquilo que eu não tinha provas, mas acreditei por ter confiado na minha mãe, agora é materializado com provas aqui. Então, eu primeiro criei para depois entender. Eu creio para entender. Primeiro eu tenho que ter uma abertura para o divino. Porque é uma relação entre mim e Deus, ou entre mim e minha mãe, é uma relação de amor, não é uma relação de provas, de premissas sobrepostas que levam-nos a uma conclusão, mas é uma profunda e tremendo amor manifestado. Um exemplo. Eu faço um convite para os pais do meu filho a trazerem os seus filhos para um almoço em casa. Todos eles estão no prezinho. Os adultos estão sentados à mesa e o meu filho com os seus amigos estão ao longe. E de repente instaura-se uma discussão entre eles que é a seguinte: quantos são 3 mais 7? E naquele alvoroço, o meu filho, sem saber a resposta, ele me interpela. E diz, com licença, pai, quantos são 3 mais 7? Mas veja, o meu filho na condição
de aluno do prezinho, ele ainda não conhece o conceito de unidade. E sem unidade não há como somar absolutamente nada. Você não consegue dizer quanto que são 3 mais 7 se você não tem a ideia de unidade. Então eu digo assim, filho, 7 mais 3 são 10. Ele volta e diz assim, eu já tenho a resposta. 7 mais 3 são 10. E os amigos, portanto, lhe dizem, como que você sabe que seu pai não mentiu para você? Então, veja que interessante. Ele pensa assim, ele responde assim, o meu pai, quando eu estava com cólica, ele me acolheu em seus braços. O meu pai me deu amor, me deu comida, me levou ao médico, me cobriu. O meu pai sempre cuidou de mim. O meu pai me ama. E ele jamais me enganaria. Eu não entendo como que 3 mais 7 são 10. Mas uma coisa eu sei. Eu acredito porque a minha confiança está com base no amor. Tá acompanhando até aqui? Uhum. O que isso quer dizer? Que quando eu estava no mosteiro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, eu não estava entendendo o que me acontecia. Eu não compreendia. Mas Deus sabe o que ele está fazendo. E se ele me trouxe aqui porque ele me ama. Então, o que eu tenho que fazer é ter uma abertura para o infinito. Deu para entender? Sim, sim, claro. Ok. Essa é a primeira providência. Eu preciso crer para entender. Primeiro eu acredito. Deus me trouxe aqui, jamais me enganaria. Então, se ele me trouxe para um mosteiro católico, sendo que há tantos lugares evangélicos que ele poderia ter me levado, que existem, que são análogos à Missão Belém, é porque ele confia, ele me ama. E ele não vai me enganar. E aí, gostou desse corte? Então, se você quer assistir o programa inteiro, clique aqui.